Intervalo. No centro, rodeado por uma torre de menagem composta por mais de 20 grandes torres circulares unidas por muros espessos e altos, estava o Castelo Real Rolente. Em suas profundezas estava o Palácio de Valência. Havia uma sala dentro do palácio que era mais funcional do que decorativa. Muitos nobres foram reunidos lá. A forma do capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov, era visível no meio deles. Ele estava atualmente se ajoelhando diante do mestre a quem jurou sua vida, o homem que estava sentado no trono, o rei Ramposa III. Ele parece ter envelhecido. Foi essa a impressão que o rei lhe deu quando comparou o homem agora com a forma como ele estava há meio mês, quando partiu. O cabelo claro de seu amado soberano estava uma bagunça, seu corpo magro não podia ser descrito como saudável por qualquer extensão da palavra e sua aparência era igualmente pobre. A mão que segurava seu cetro era delgada como um galho seco, e a coroa que ele usava parecia pesar sobre sua cabeça. Ele reinou por 39 anos e agora estava com 60 anos. Ele deveria ter entregue o trono a um sucessor apropriado, mas o problema era que ele não tinha esse sucessor. Não foi por falta de príncipes para herdar o trono. Pelo contrário, havia 2 príncipes, mas ambos estavam longe do ideal. Se ele lhes desse o trono, eles se tornariam fantoches dançando nas cordas dos grandes nobres. O velho falou fracamente. Capitão guerreiro, estou feliz que você tenha retornado em segurança. Sim. Obrigado, Vossa Majestade. Essas palavras simpáticas atraíram uma profunda reverência de Gazef quando ele respondeu. Recebi alguns relatórios, mas gostaria de ouvir o que aconteceu de sua própria boca, capitão guerreiro. Entendido. Gazef descreveu em detalhes o que aconteceu depois que ele deixou a capital real e chegou à Vila de Carne. Ele prestou atenção especial ao misterioso lançador de magia conhecido como Ainzo Algon, mas não mencionou suas suspeitas sobre o envolvimento da teocracia Slyne. Isso porque Gazef achou que seria melhor se menos gente soubesse sobre o assunto, e por isso não era aconselhável falar sobre isso neste lugar. E assim, Gazef falou e falou. Ele narrou a história heróica de um homem que interveio para consertar um erro em seu caminho, que mergulhou destemidamente no perigo para resgatar os aldeões, sem se importar com o custo para si mesmo. Essa certamente é uma crítica brilhante sobre ele. Pensar que ele correria perigo para salvar os fracos. Vários nobres trocaram fofocas paternalistas sobre Ainzo Algon enquanto o rei murmurava essas palavras de elogio. Um indivíduo problemático. Um desviante que não ousou revelar seu rosto ao mundo. Um lançador de magia com um nome estranho. No final, eles até trouxeram a ideia de que ele poderia ter encenado o ataque para fazer propaganda de si mesmo. Gazef se esforçou para evitar que sua raiva transparecesse em seu rosto. Ele se sentiu profundamente inútil por ser incapaz de defender seu salvador com suas palavras. Havia uma razão para isso, é claro. Isso porque os nobres que zombavam de Ainz tinham uma coisa em comum, eles eram de uma das grandes facções do reino, o dos grandes nobres. 30% do reino Restize era governado diretamente pelo rei, enquanto os grandes nobres controlavam outros 30%. Os 40% restantes eram um domínio feudal que pertencia aos outros nobres. Além disso, a liderança do reino foi dividida em 2 facções, que lutaram pelo poder dia e noite. De um lado estava a facção real, enquanto do outro estava a facção nobre, que era composta por mais da metade dos 6 grandes nobres do reino. Embora estivessem antes do rei, esta era apenas uma extensão do campo de batalha onde ambos os lados lutavam. Por causa disso, Gazef, sendo da facção real e, portanto, servo de confiança do rei, não estava disposto a intervir casualmente. Ele sabia que suas próprias frases desajeitadas não poderiam derrotar aqueles nobres, então ele teve que minimizar suas próprias chances de falar mal. As forças secretas da teocracia Slyne sabiam como estávamos nos movendo e apareceram na hora certa. Isso significa que há uma grande chance de um espião dentro do reino. Sendo esse o caso, pode ser um membro da facção nobre. O olhar de Gazef se voltou para um dos nobres, que tinha um olhar excepcionalmente frio. Seu cabelo loiro estava preso para trás e ele tinha um par de olhos azuis estreitos. Sua pele era da mesma cor pálida, única para quem evitava o sol. Ele projetou a imagem de uma cobra venenosa que só era reforçada por seu corpo esguio.
Ele deveria ter menos de 40 anos, mas sua aparência doentia o fazia parecer mais velho do que isso. Seu nome era Marquês Raeven, um dos 6 grandes nobres. Ele esvoaçou entre as duas facções como um morcego em seu próprio benefício e foi um dos que apoiaram o segundo filho do rei. Se havia um traidor do rei, deveria ser ele, certo? Sentindo os olhos de Gazef sobre ele, o Marquês Raeven curvou a ponta de seus lábios já finos. Gazef endureceu ainda mais em resposta a esta provocação. Então vamos concluir seu relatório aqui, capitão guerreiro. Existem outros assuntos importantes para decidir. Essas palavras cansadas do rei silenciaram brevemente a conversa dos nobres agrupados. Gazef voltou para o lado do rei e inspecionou os nobres. Como um homem com a confiança do rei, ele já estava acostumado com seus olhares descontentes. Então, se a tradição se mantiver, devemos entrar em guerra com o Império dentro de alguns meses. Vamos discutir como vamos abordar esse assunto. Marquês Raeven, explique a todos. Entendido, Vossa Majestade. O homem fantasmagórico caminhou silenciosamente diante deles e começou a falar em voz baixa. Ninguém o interrompeu. Ele não apenas teve influência em cada facção, mas também foi o mais poderoso dos 6 grandes nobres. Ninguém ousaria fazer dele um inimigo. O Marquês Raeven delineou seus planos para o futuro, descrevendo quantos homens armados exigiria de cada nobre, sem encontrar nenhuma oposição. Quando ele terminou, ele sorriu com altivez e fez uma reverência ao rei. E isso é tudo. Obrigado, Marquês Raeven. Alguém tem alguma objeção? O tribunal tornou-se um mar de comoção mais uma vez, com pessoas conversando umas sobre as outras. É a nossa vez de tomar a ofensiva. Vamos atacar o Império enquanto estamos nisso. Exatamente. Estou ficando cansado de apenas derrotar o Império. Precisamente. Vamos mostrar a esses idiotas do Império como podemos ser assustadores. De fato, você sabe disso, Conde Sama. A risada de homens luxuosamente vestidos ecoou pela corte. Não seja estúpido. Seria muito revigorante se ele pudesse realmente dizer isso. O reino e seu vizinho, o Império, se enfrentavam nas planícies de Katze todos os anos. Até o momento, nenhum dos lados sofreu pesadas baixas, mas isso foi apenas porque o Império não havia comprometido suas forças no campo de batalha. Se eles realmente pretendessem conquistar o reino, não haveria necessidade de se formarem nas planícies Katze e aguardar o exército do reino. Gazef e alguns dos nobres que podiam usar seus cérebros achavam que o objetivo desses eventos era esgotar as forças do reino. Tomemos por exemplo, o reino com seus recrutamentos de camponeses, em comparação com o Império e seu corpo profissional de cavaleiros. Ficou imediatamente óbvio quais tropas eram individualmente superiores, razão pela qual o reino teve que mobilizar 2 vezes mais tropas do que o Império. Como resultado de contratar mais homens, eles precisariam de mais rações para esses homens. Claro, havia alguns itens mágicos que podiam produzir comida, mas esses alimentos só eram qualificados como tal por causa de seu valor nutricional. O sabor deles era tão repugnante que mesmo as pessoas famintas pensariam 2 vezes antes de comê-lo. Portanto, esse alimento criado magicamente não poderia substituir as rações adequadas. Além disso, o Império escolheu a época da colheita do trigo de maturação tardia para invadir, causando falta de mão de obra nas aldeias. Isso atrasou a colheita de trigo e outros grãos. Desta forma, o reino se enfraqueceria sem a necessidade de uma invasão em grande escala, e isso enfraqueceria o poder da coroa. Por causa disso, a facção nobre prestou atenção a essas consequências. Na verdade, eles ficaram maravilhados com a facção real, seus inimigos, perdendo seu poder e influência. Assim que a força do reino enfraquecer, o Império invadirá com força. Você acha que o inimigo ficará realmente satisfeito com essas pequenas escaramuças? Por que vocês são tão ingênuos? A facção nobre acreditava que exerceriam seu poder absoluto para sempre. Gazef ficou particularmente enfurecido com esses nobres. Se for esse o caso, será que o suspeito lançador de magia que ajudou o capitão guerreiro é um homem do Império? Talvez ele pretenda se infiltrar em nós como um espião. Ah, entendo. Você está certo. Dizem que o Império tem uma academia que treina conjuradores de mágica, então é muito provável. O povo da teocracia Slaine tem um nome próprio, um nome de batismo e um sobrenome.
No entanto, e se o nome dele for um pseudônimo? Eu me sinto desconfortável com a aparição de alguém assim no reino. Talvez devêssemos pensar em uma maneira de lidar com ele? Talvez possamos considerar capturá-lo vivo. Falando francamente, o verdadeiro problema é a guilda de aventureiros. Eles contam vários lançadores mágicos em seu número e fazem o que querem. Precisamos lidar com eles o mais rápido possível. Talvez pudéssemos torná-los nossos vassalos ou algo assim. Então, há as taxas que a guilda cobra. Os aventureiros dentro do reino cobram uma soma ridícula para eliminar monstros dentro de nossas fronteiras. A melhor solução seria trazê-los de volta aqui. Gazef não conseguiu mais ficar em silêncio depois de ouvir isso. Não havia como permitir que continuassem falando mal da pessoa que o salvou, de seus subordinados e dos aldeões. Um momento, por favor. Para começar, aquele lançador de magia tem boa disposição para com o reino. Não seria uma decisão sábia tentar capturar alguém como Gazef havia falado na tentativa de redirecionar a conversa cada vez mais tendenciosa dentro do tribunal. Vários nobres reagiram com desgosto. Gazef havia alcançado sua posição atual pelo único mérito de sua esgrima. Ele era pouco mais do que uma revista para esses nobres com suas longas e distintas histórias. Assim, Gazef foi objeto de muito escárnio. O fato de que ninguém poderia igualar suas habilidades marciais só aumentou o ressentimento dos nobres. Esses aristocratas nobres não suportariam ser superados por alguém de origem mais humilde do que eles. Vários nobres continuaram criticando a Inzo Algon sem esperar que Gazef terminasse, e outros se juntaram também. Em seu trono, o rei falou com um suspiro rouco. É o bastante. Acho que a decisão do capitão guerreiro não foi um erro. Bem, se você diz, Vossa Majestade. Os nobres não responderam, mas em vez disso esconderam temporariamente os sorrisos zombeteiros em seus rostos. Gazef olhou com gratidão para o soberano que o selecionou e a quem ele havia jurado sua fidelidade final. O rei viu a expressão nos olhos de Gazef e assentiu. Gazef ficava sempre cansado depois dessas reuniões, repleto de jogos de poder e lisonjas, mas Gazef não deixou seu cansaço transparecer em seu rosto enquanto acompanhava o rei de volta ao palácio. O rei havia machucado o joelho em uma guerra anterior e estava com os pés instáveis mesmo com uma bengala. No entanto, Gazef não estendeu a mão para apoiá-lo, como uma consideração pela dignidade do rei. Além disso, se ele tivesse alcançado um estado em que precisava de alguém para apoiá-lo para andar, os gritos da facção nobre para que ele abdicasse só ficariam mais altos, a fim de garantir um lugar para um príncipe fantoche facilmente manipulável no trono. Portanto, embora Gazef lamentasse a necessidade de tal, ele teve que deixar o rei andar por conta própria. Enquanto eles caminhavam lentamente pelo corredor e se aproximavam de seus aposentos, o rei disse de repente: ainda vamos precisar do poder dos nobres para deter as agressões do império. Se eu os denunciasse no local, o reino se despedaçaria sem a necessidade de uma invasão imperial. Embora tivesse saído abruptamente, Gazef entendeu o que o rei queria dizer, então ele só conseguiu cerrar os dentes. Como invejo o império. Gazef não conseguiu encontrar nada para dizer que pudesse confortar o rei e responder aos seus murmúrios. O próprio império tinha sido um reino feudal 3 gerações atrás. No entanto, o poder dos nobres havia diminuído constantemente, e as pessoas atuais agora são absolutamente leal ao imperador reinante. O imperador reinante, Gerkniv Rune Farlor Delnix. Seu título de imperador sangrento viera do rio de sangue que fluía quando ele assumiu o poder. Gazef se lembrou da época em que conheceu o próprio homem no campo de batalha. O imperador que queria trazê-lo para seu serviço. Esse imperador era um governante nato. Peço desculpas por não ser capaz de protegê-la por causa da minha falta de consideração. Eu não poderia nem equipá-lo adequadamente antes de lhe dar aquele comando perigoso. Por favor, me perdoe pelas vidas de seus homens que foram perdidos por causa disso. Por minha causa. Não, não é bem assim. Gazef, está tudo bem. Embora isso não possa compensar suas mortes, gostaria de pagar alguma forma de compensação às famílias dos falecidos. Além disso, gostaria de transmitir diretamente minha gratidão a Gondono e agradecê-lo por salvar meu confidente mais próximo. Ele deveria ter ficado preocupado com a ideia de que o rei realmente agradeceria a um plebeu sem nome em pessoa que não o ajudou pessoalmente, mas
Se ele é realmente um homem justo, então apenas suas palavras já serão suficientes. É mesmo, duas pessoas surgiram diante dos olhos do rei. Quem chamou sua atenção foi a linda garota que caminhava na frente. Dizia-se que sua beleza era tal que não podia ser reproduzida com precisão em pinturas. Era uma beleza verdadeiramente indescritível. O rei sorriu. Ele sempre favoreceu sua pequena princesa sobre seus outros filhos. Renner Teire Chardon Riley Weiself. Como a terceira princesa da família real, ela havia herdado a beleza ofuscante de sua mãe e era conhecida como a Princesa de Ouro. Tendo completado 16 anos, era hora de ela se casar. Essa também era a razão pela qual os nobres estavam ficando inquietos. Seu cabelo loiro foi uma das razões para seu apelido. Fluiu sobre seu pescoço e desceu por suas costas. Seus lábios sorridentes eram de um rosa pálido, mas ela parecia saudável e cheia de vida. Seus olhos de safira eram de um azul suave e profundo. Seu vestido branco perfeitamente talhado só aumentava a imagem de pureza que ela projetava, enquanto o colar de ouro em seu pescoço parecia simbolizar seu espírito nobre. Atrás dela estava um jovem em sua adolescência. Vestido com uma armadura de puro branco, ele poderia ser resumido em uma única palavra: intenso. Um par de sobrancelhas grossas e espessas surgiu acima de seus olhos impassíveis. Seu rosto tinha uma expressão firme e inflexível, como se fosse feito de aço, e sua pele estava bronzeada pelo sol. Seu cabelo loiro estava bem aparado para facilitar os movimentos e evitar que ficasse emaranhado durante o combate. O nome desse jovem era Klimb, e Gazef não tinha ideia de como se dar bem com ele. Não que ele não gostasse do rapaz. Pelo contrário, ele realmente gostava dele. No entanto, Gazef não aguentava o ar de intensidade que o envolvia. Ele apreciava pessoas sérias como ele, mas esperava que o menino pudesse ao menos se iluminar um pouco. Ainda assim, Gazef entendeu seus sentimentos. Como alguém que esteve ao lado da mulher mais bonita do reino, ele foi alvo de muito ódio e ciúme, sem ao menos um amigo para chamar de seu. Além disso, ele tinha as mesmas origens humildes do Gazef, não, pior do que o Gazef. Assim, ele não podia mostrar nenhuma fraqueza, não podia permitir que ninguém criticasse um único movimento que ele fizesse. Pai, guerreiro Capitão Sama. O rei sorriu para Renner quando ela correu e acenou com a cabeça para Klimb enquanto ele se curvava profundamente. A reunião finalmente acabou. Afinal, havia muito o que discutir. É assim mesmo? Eu estava pensando em algo, então decidi esperar aqui para que eu pudesse te contar sobre isso. Sério, realmente agora? Peço desculpas, então. As coisas que ela ponderou dificilmente eram assuntos triviais. A outra razão pela qual ela era conhecida como a Princesa de Ouro era devido à sua mente hábil e espírito admirável. Não apenas suas políticas eram revolucionárias, mas ela até propôs novas leis, todas sólidas e sensatas. As políticas que ela propôs pareciam estar inteiramente centradas em medidas que ajudassem as classes mais baixas. No entanto, não se tratava de simples esmolas, mas de um sistema abrangente de políticas de socorro destinadas a dar àquelas pessoas que queriam trabalhar uma chance de se alimentar por conta própria. Além disso, essas políticas também melhorariam o lugar das pessoas comuns, aumentariam sua lealdade à coroa, aumentariam a produtividade e afetariam positivamente a coroa em geral. Embora a maioria dessas iniciativas tivesse sido desmantelada por nobres, que se opunham a qualquer melhoria na sorte dos camponeses, os membros mais sábios da sociedade e as pessoas que haviam se beneficiado dessas políticas a aprovavam fortemente. Então, vou ouvi-la quando voltar para meus aposentos. Mas pai, agora é a hora de eu ir passear. Permita-me dar um passeio com Klimb antes de retornar. Klimb ficou ainda mais rígido quando ouviu a princesa insinuar que seus passeios com ele eram mais importantes do que falar com o rei. Gazef sentiu um pouco de pena dele. Mesmo assim, a princesa Renner sempre foi um espírito livre. Tudo o que ele pode fazer como seu seguidor é seguir em frente. Se for esse o caso, então vá. Quando você voltar, venha aos meus aposentos e me fale sobre isso. Compreendo. Então, vamos subir. Então, seu humilde servo deverá partir. Gazef fez uma sugestão para a subida em arco, na sua qualidade de guerreiro. Klimb, você precisa aprimorar sua esgrima, para que possa defender a princesa Renner sob quaisquer circunstâncias. Sim, senhor.
Klimb acenou com a cabeça vigorosamente, mas René respondeu em tom de desaprovação. Klimb está bem. Ele será capaz de me proteger, não importa o que aconteça. Não havia base para suas palavras. Mesmo assim, depois de ouvir a princesa falar, até ele sentiu que Klimb poderia fazer isso. Então, vamos, Klimb. Os dedos delicados de René puxaram a ponta da roupa de Klimb. Provavelmente foi um gesto inconsciente, mas quando Klimb descobriu que a princesa estava fazendo isso, seu rosto endureceu ainda mais, até que pareceu tão inflexível quanto um diamante. Sim, minha princesa. Embora a expressão de Klimb fosse aparentemente neutra quando René o arrastou para longe, seus olhos revelaram seu tormento interior e como ele estava comovido ao sair com a princesa. Os dois haviam esquecido seu lugar como patrão e servo, mas o rei não deu atenção a isso. Ele simplesmente observou os dois partirem, como se fossem tesouros queridos que ele havia perdido há muito tempo. Provavelmente não deveria ter pena dele, visto que sou o rei, não acha? As origens de Klimb eram desconhecidas. Ele era um filho pobre que René pegou durante uma excursão da fortaleza. Na época, ele era um menino magricela à beira de morrer de fome. Ele havia trabalhado duro e treinado incessantemente para proteger sua salvadora. Não, treinar e trabalhar muito não bastava para descrever o que ele havia feito. Ele não tinha nenhum talento para esgrima ou magia, nem possuía habilidades físicas notáveis. No entanto, ele foi se aprimorando aos poucos, dia a dia. Claro, suas habilidades não estavam no nível de Gazef, nem estavam no reino dos heróis. Mesmo assim, a força que ele ganhou treinando-se o colocou no auge de todos os guerreiros do reino. Dito isso, houve alguns obstáculos que ele não conseguiu superar. Esses obstáculos eram seu status, seu poder e seu valor pessoal. Um lugar perto da princesa René era muito valioso e Klimb não era digno disso. Seu servo entende. Eu sei que é tolice, mas no mínimo, eu gostaria de deixar uma de minhas filhas ser livre. Não, se eu fizer isso, minhas outras filhas vão me repreender. Quão velho e tolo eu devo ser para pensar nessas coisas? O rei olhou para o céu, como se tivesse visto alguém lá. Pelo que eu sei, talvez eu tenha que submeter esta minha filha à infelicidade também. Se ele tivesse que se casar com a princesa agora, ela provavelmente seria casada com alguém dos grandes nobres. Foi o que Gazef pensou, mas ele não disse nada, porque não sabia o que dizer. Apenas alguém com status semelhante ao do rei poderia entender seus problemas, e Gazef não era tal pessoa. O silêncio passou entre os dois, e então eles avançaram novamente, para limpá-lo.